Olá, amigos do Cafezinho Novo Contexto. A gente está começando agora mais um episódio desse cafezinho que a gente aproveita para colocar a conversa em dia e ao mesmo tempo para saborear aqui, ó, no Lambreta Café, cafés especiais. E hoje a gente está recebendo aqui, ele é professor, não deixa de ser professor, mas também vereador de Caruaru, Jorge Quintino. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Hugo. É bom estar nessa discussão contigo e poder estar num local, num território tão interessante, né? Sim. Não só o ambiente ele é agradável, mas degustar um café dessa qualidade é uma alegria para a gente e eu acho que vai me inspirar nas discussões políticas hoje com você, Hugo. Então, estar sentado com alguém discutindo política é bom. Mas num ambiente desse e com um café agradável desse, ainda é melhor. Né? Então vamos embora. Eu costumo dizer assim, Jorge, aqui a pessoa fica bem à vontade. Só que a nossa conversa é como um cafezinho. A gente vai tomando, conversando, proseando, tomando, conversando. Quando a gente vê, o cafezinho acabou. É sinal também o quê? Que a conversa acabou. É verdade, é verdade. Então, a gente vai começar esse bate-papo, mas fica à vontade. Esse bate-papo eu começo conversando justamente sobre o seu mandato, sobre a sua atuação aqui em Caruaru. Antes mesmo aqui de começar essa gravação, a gente até perguntei quantos mandatos, já está no segundo mandato. E é um mandato que eu tenho visto, analisado, tem se pautado com bandeiras bem focadas, não é aquela digamos assim, algo generalista, que o vereador também precisa ter um pouquinho de ser general, de forma geral, mas é um mandato que é focado em bandeiras específicas. Como é que você descreve esse mandato, segundo mandato que você está vivenciando? Primeiro, passei 4 anos enquanto estagiário. Em que sentido estagiário? Eu acredito que busquei cada vez mais servir a população enquanto servidor público, mas reconhecendo que um primeiro mandato é um mandato onde você está aprendendo, onde você tem que ouvir mais e falar menos, para a partir do diálogo com seus pares, para a partir do estudo seu em relação às pautas que mais sejam necessárias para a sociedade, você possa amadurecer politicamente. Então, passei a fase do estágio, isto é, do primeiro mandato, né? E a partir daí eu elegi, dentro da luta por melhor qualidade de vida da cidade de Caruaru, pautas às quais eu me identifico de uma forma mais profunda. Uma delas ligadas ao TEA, quer dizer, ao transtorno do espectro autista, onde percebo que além do autista nós precisamos dar luz e fortalecer a vida de cuidar de quem cuida, isto é, da família dos autistas. Essa é uma pauta muito cara para mim. Eu creio que Caruaru tem avançado nessa posição. Nós temos sempre um diálogo profundo com o poder público municipal, buscando, a partir daí, com esse diálogo, avançar na pauta de políticas públicas que venham a melhorar a vida destas pessoas. E elas, obviamente, estão ligadas à educação e à saúde, né? 2 pontos fundamentais. Alguém que tem acesso à educação, alguém que tem acesso a uma saúde de qualidade, com certeza terá uma melhor vida. E nós temos o compromisso com a cidade de Caruaru em avançar tanto em educação como em saúde. Mas esse foco é maior. Mas me fala, Jorge, quais têm sido, assim, você falou justamente da frente pelo autismo, essa luta importantíssima de inclusão social aqui na nossa cidade, mas especificamente quais têm sido os seus projetos, o que é que você tem defendido, porque eu acho importante para a população conhecer, né? A partir da nossa luta no legislativo,
nós buscamos cada vez mais, em diálogo com o prefeito Rodrigo Pinheiro, sensibilizar para a necessidade, por exemplo, de concurso público, principalmente na área da educação. Fazia mais de 20 anos que não tinha tido concurso público. Ocorreu concurso público para a educação. Nesse concurso público para a educação, que existisse espaço para que pessoas pudessem vir a fazer este concurso para ser auxiliares de sala, exatamente para poder acolher de forma melhor quem tem o TEA. Então, isso também avançou em relação a. Um outro ponto é que nós tínhamos aqui exclusivamente a chamada AME infantil. A AME infantil ela não tinha um poder muito grande, uma força muito grande para solucionar as demandas ligadas ao TEA. Por quê? Porque o quantitativo de crianças que precisavam ser laudadas, que precisavam ter suas terapias, é muito alto, mas é muito alto. Isso é um grande desafio. É um desafio não só da cidade de Caruaru, sim, mas do estado, mas do país e do mundo. Então, o que é que ocorre? Ocorre que, a partir dessa maturidade existente entre legislativo e executivo, veio uma grande empresa que foi diferencial para fazer um diálogo com o poder público municipal daqui, que foi a CAMP. A CAMP é um centro de acolhimento dessas crianças e dessas famílias, onde nós podemos dizer que existe um divisor d'água na história de Caruaru em relação à inclusão, sim, em relação à inclusão das crianças autistas. O antes da CAMP e o a partir da CAMP. Por quê? Porque a partir deste momento, e a gente tem pesquisas em relação a isso, o acolhimento tanto da família, através de psiquiatras, através de telemedicina, como das crianças, através de 14 tipos de terapias diferentes, isso melhorou a qualidade de vida, não só destas crianças, não só destes familiares, mas também da comunidade como um todo. Eu vou citar um exemplo em relação a isso. Grande parte de quem era contratado ou passava no concurso da prefeitura para cuidar dessas crianças em sala de aula, os auxiliares de sala, eles desistiam. Isto é, existia uma rotatividade muito grande desse profissional. Essa rotatividade, ela diminuiu muito. E por que diminuiu muito? Diminuiu porque, além deles começarem a ser capacitados, existiu também o acesso às terapias, e com esse acesso às terapias, ocorre que dentro de sala de aula o processo de ensino-aprendizagem se torna mais agradável, mais fácil de soluções, os desafios eles se tornam mais interessantes de serem sanados. Então, isso também acarreta uma melhor possibilidade para o profissional de educação, isto é, para os professores também. Os professores, e eu tenho diversos relatos em relação a isso, eles têm agora, além do diálogo em relação ao TEA, eles têm como minimizar, né, questões específicas necessárias do TEA a partir de soluções com a CAMP. Então, eu percebo que esse avanço não só foi para estes, mas foi para a comunidade de maneira geral, e eu coloco como pontos fundamentais a questão do concurso público para a educação, do concurso público para estes auxiliares de sala, a contratação dos serviços da CAMP com mais de 14 terapias diferenciadas. Lutamos também de uma forma muito aguerrida para as pessoas que são acometidas da fibromialgia, né? Fibromialgia essa que ela muitas vezes torna incapacitante ao trabalho, então a gente tem que reconhecer essa fibromialgia como algo que a gente precisa dar o devido cuidado, o devido zelo em relação a. Então, eu acredito que o acolhimento ele precisa ser visto a partir de um processo legislativo e também de um processo do executivo. Nós precisamos construir em conjunto políticas públicas que possam acolher mais o cidadão.
principalmente no campo da educação, no campo da política e também da empregabilidade. Cito até que existiram diversos mecanismos no governo do atual prefeito, Rodrigo Pinheiro, que fez com que Caruaru despontasse como um dos locais onde a empregabilidade mais cresceu, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Então, isso não é por acaso. Essas questões elas ocorrem a partir de um legislativo forte, a partir de um executivo que escuta o legislativo. Nós temos na Câmara de Vereadores de Caruaru o colegiado. Nós decidimos as questões mais urgentes e importantes da cidade a partir de um colegiado muito bem orquestrado pelo nosso presidente, né? Hoje eu sou vice-presidente da casa, mas nós temos um presidente, o presidente Bruno Lambreta, que tem dado um serviço, uma contribuição muito grande, porque ele sabe lidar tanto com a situação como com a oposição e equalizar as necessidades, retirar de cada um dos 23 vereadores o mais importante, o mais interessante e, tipo um vagalume, iluminar mais esse trabalho, que é um trabalho conjunto, que é um trabalho sério, que é um trabalho legislativo, onde todos que ali estão têm como grande interesse, como grande importância melhorar a vida das pessoas daqui da cidade de Caruaru. Então essa maturidade, ela surge e eu creio que hoje a Câmara de Vereadores de Caruaru passa por uma maturidade maior. Nós temos convergências, nós temos divergências, mas tanto as convergências como as divergências têm um foco, que é a melhoria da vida da população. A população, melhorando sua vida, ela quer essas respostas no seu cotidiano, na sua vida pragmática, prática. Ô Jorge, e você justamente estava falando desse seu foco na inclusão social. De onde surgiu justamente essa dizer assim que eu vou defender, vou lutar, vou pautar meu mandato nas causas sociais? Veja, primeiro a minha formação, né? A minha formação acadêmica, no curso de História aqui na FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, que tem uma formação muito inclinada para o social. Isso, com certeza, contribui muito. Na FADICA, Faculdade de Direito de Caruaru, ela veio a contribuir nessa formação, vamos dizer assim, intelectual, ligada aos aspectos sociais. Porém, eu digo que a própria vida, a própria experiência que eu tive de vida, ela exige que eu tenha uma tomada de posição diante da vida, buscando melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais simples, para que elas tenham não mais do que uma coisa: oportunidades. Porque as pessoas que têm oportunidade, elas, com certeza, elas podem chegar em caminhos nunca imaginados, né? Pra você ter ideia, poucos sabem, mas eu não sou caruaruense. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na favela da Cachorra Magra, em Jacarepaguá. E fui adotado por meu pai e minha mãe de adoção, que me deram muito carinho, muito amor. Fui adotado também pela cidade de Caruaru, né? E tive a oportunidade, a partir daí, de estudar. E tudo isso é algo que nos marca, e essa marca da própria vida, da própria história, faz com que a gente exija da gente uma posição de buscar para que todas as pessoas também tenham oportunidades, né? Deus foi tão maravilhoso na minha vida em me dar a oportunidade de ser o que sou, dentro dos meus limites, das minhas falhas, mas ter avançado na minha vida. E eu quero que todo caruaruense também tenha oportunidades de poder avançar em todos os aspectos da vida. E em relação à questão das atipicidades, eu digo que lá em casa todos nós temos atipicidades, né? Eu tenho TDAH, minhas filhas, cada uma tem suas características específicas e pontuais. Então essa experiência faz com que eu observe a necessidade de que se tenha acesso
a terapias, como as minhas filhas têm acesso à terapia, eu quero que todas as pessoas, as crianças de Caruaru tenham acesso a terapias. E não são poucos os casos que vêm surgindo, né? Isso. Porque há um tempo atrás, tem muita gente que diz assim, a pessoa está falando disso quer tirar modismo, quer tirar proveito, mas a gente vê o crescente número de diagnósticos, de pessoas sendo diagnosticadas, até pessoas que já ultrapassaram, já estão na velhice, mas estão sendo diagnosticadas com essas atipicidades, né? Hugo, uma coisa muito interessante que você coloca aí, que eu queria colocar com letras maiúsculas. Pensamos que a sociedade, às vezes, ela julga alguém de uma forma muito errônea e diferente da realidade. Pra você ter ideia, 93% das mães atípicas, elas, a partir de reconhecer a atipicidade dos seus filhos, muitas vezes perdem o seu esposo. Os pais, eles saem de casa e abandonam o seu lar e deixam uma carga muito forte para essas mulheres que são verdadeiras guerreiras. Verdade. E outro ponto também, que eu estava um dia discutindo com um psiquiatra, amigo nosso, é que essas mães, elas vivem, pra você ter ideia, em estado igual às características dela, é como se fosse um estado de guerra de um soldado. Então, o mesmo que acontece em um soldado na guerra é o que acontece com o coração de uma mãe que está lutando pelos direitos do seu filho na sociedade a qual nós vivemos. Então é algo muito forte, é algo que a gente tem que, de fato, verificar como uma das maiores prioridades existentes hoje, é a prioridade do acolhimento. Mas não é só acolher, é dar oportunidade. É dar oportunidade para que essas crianças tenham terapias e possam ser produtivas e possam ter autonomia e possam ter independência. É dar oportunidade para que as mães possam viver minimamente de forma digna, porque isso é muito forte. Nós precisamos colocar como uma das prioridades sociais esse ponto. É interessante você estar falando isso, porque o portal Novo Contexto, ele foi fundado em 2021 e o nosso lema é informação com propósito. Justamente com o propósito de entregar informação. Informação, e a gente vê o quanto essa área de atipicidade, o quanto falta de informação, de esclarecimento. Eu recebo diversos contatos de mães, não deixa de escrever, não deixa de postar notícias sobre isso, não deixa de falar sobre isso, porque é uma necessidade e as pessoas não enxergam. Assim, eu digo de forma geral. Mas se a gente for parar, tem alguém do lado que ou é uma mãe atípica ou é atípico. Isso. Então, como é que você enxerga a realidade aqui da nossa região a respeito disso? A gente vê avanços, mas precisa melhorar muito ainda, né? Hugo, você agora foi cirúrgico também em colocar o seguinte. Tem até uma frase de um determinado autor que diz para que o primeiro passo para se chegar à liberdade é a consciência da escravidão. O primeiro passo para se chegar à liberdade é a consciência da escravidão. Existe, diante de tudo que foi feito, ainda é muito pouco para o que precisa ser realizado em relação ao acolhimento das mães atípicas, ao acolhimento das crianças atípicas, né? Isso eu sofro na pele em casa, mas eu não quero, eu quero colocar em contexto geral. Sim. Que eu tenho estudado muito isso. Tanto é verdade que, veja, todo mundo me conhece, eu fui professor de história durante muito tempo, escrevi dois livros ligados diretamente à história, alguns didáticos também, porém eu estou me dedicando também à leitura, ao ouvir
os casos existentes de atipicidades e a escrever sobre, né? Então, escrevi já um texto referente ao autismo, que logo vou lançar, e pronto, eu já lhe digo que o primeiro podcast que eu vou discutir esse livro será com Vossa Excelência. Eu vou te entregar o livro, você dá uma lida e a gente vai discutir esse livro. Boa. Vai ser uma alegria muito dividir com isso. Mas a necessidade hoje, para que a gente avance mais, é ouvir. Nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos ouvir, porque ouvindo é que a gente vai ter a sensibilidade do que realmente as pessoas precisam. E as pessoas precisam de coisas extremamente simples que, com a eficiência das políticas públicas, pode-se chegar, sim, às mãos destas pessoas. Mas a capacidade de ouvir, ela é tão importante quanto a capacidade da construção de políticas públicas, para que exista um equilíbrio, uma ressonância, né, uma consonância, perdão, entre uma coisa e outra. Né? Quer dizer, às vezes você está escrevendo leis que não tem nenhum sentido, nenhum significado e que não solucionará a vida das pessoas. Mas quando você escuta, quando você sente o sentimento do outro, bem, aí a possibilidade de você errar, ela é bem menor. Né? Existe um conceito na história, já que eu sou professor de história, historiador, né, que diz exatamente isso. O que é a história? A história é uma arte. É a arte de experimentar da experiência do outro. Quando a gente experimenta da experiência do outro, a gente erra menos na relação com o outro, né? E a gente aprende muito mais. Então, o aprender com o outro nada mais é do que observar as necessidades, respeitar as diferenças que nos unem. Interessante, né? A gente pensa que as diferenças nos separam, mas não. As diferenças nos unem porque muitas vezes são as diferenças que fazem com que exista as complementariedades necessárias em relação a. Então, eu estou, nesse momento, Hugo, estudando, buscando soluções de políticas públicas ligadas a algumas pautas, ao meu ver, que são caras, que são importantes, mas esta eu vou dizer, eu creio que seja minha missão, né? Eu sempre utilizo uma expressão, minha missão é cuidar das pessoas, né? Um servidor público, ele tem como missão cuidar das pessoas. Então eu faço isso com muita devoção, com muito sacerdócio, com muito amor, né? Reconhecendo os limites que tenho enquanto sim, vereador. O vereador não pode fazer tanta coisa não, como sim, as pessoas sim, pensam que a gente pode fazer, né? O vereador, o que é que ele faz? O vereador, ele constrói as leis, né? O vereador, ele fiscaliza e dialoga com o executivo. E também uma coisa até que eu tenho aprendido em relação também a uma função do vereador é pautar o que ele percebe como uma necessidade maior da sociedade. Então a gente tem feito isso, né? Não só Jorge Quintino tem feito isso, o professor Jorge Quintino tem feito, mas os 23 vereadores lá têm como desejo, têm como vontade colocar em prática este sentido, né? Tanto a situação como a oposição, cada um no seu papel digno, né? O papel que deve ser respeitado. Existe um respeito na casa muito grande entre os pares, né? Tudo isso tem dado um avanço muito grande nas políticas públicas e principalmente na construção do legislativo municipal. E uma boa relação com o executivo não significa, em hipótese alguma, submissão. A gente não está falando sobre submissão, não. Nós reconhecemos a forma tripartite de poder de Montesquieu já desde sempre, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Cada um tendo sua independência, mas ao mesmo tempo que exige-se, e que eu concordo que se tenha independência, precisa ter também uma harmonia entre si, né? Veja só o legislativo municipal e sua maturidade e o caos, a bancarrota que o Congresso Nacional
tem demonstrado para a gente. Eu tive essa semana lá na capital federal, em Brasília, onde existe uma queda de braço, mas uma queda de braço desrespeitosa dentro do legislativo maior, da Casa Maior, que deveria sim estar preocupada cada vez mais com as necessidades da população, em fazer votações importantes, votações que melhorem a vida das pessoas, votações as quais possam dar mais dignidade humana cada vez mais, quando as pessoas, elas muitas vezes lá no legislativo maior, estão preocupadas com o seu próprio umbigo, estão preocupadas com os seus interesses de reeleição, os seus interesses pessoais ou de classe, sem se preocupar com o outro, né? Existe, neste exato momento, no Brasil, uma polarização terrível, né? Tanto de um lado como do outro, quando essa polarização ela deve ser colocada de lado, e a gente tem que ter como retidão um princípio, o princípio de construir políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, né? Isso sim é importante. O restante é alegoria, o restante é algo simbólico. Cada um que busque esquerda e direita a partir dessas alegorias existentes, mas o foco maior precisa ser melhorar a vida das pessoas. E é melhorando a vida das pessoas que se chega a uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas tenham mais oportunidades, uma sociedade mais madura, e é isso que Caruaru está dando, ao meu ver, né, um sentido muito forte no legislativo e no executivo também. Eu sou alguém que percebo o avanço das políticas públicas Sim. do nosso executivo. Eu acho que para isso não é necessário questionar os prefeitos anteriores, cada um teve uma posição e cada um trouxe, sim, um avanço para a sociedade caruaruense. Porém, eu creio que um grande divisor d'água existente no executivo tem sido o Rodrigo Pinheiro, né, que tem dialogado bastante, não só com o legislativo, mas também com o judiciário, mas também com os órgãos de fiscalização, que ninguém tinha coragem de ir lá sentar com os órgãos de fiscalização e dizer, olha, estou fazendo isso daqui, está certo, está errado, em que eu posso melhorar e tudo. Então, ao meu ver, essa maturidade de respeito às instituições, ela tem sido maior agora a partir do prefeito Rodrigo Pinheiro do que outrora. Então, o respeito às instituições, o respeito aos lugares e territórios existentes que é uma grande marca do diálogo e da grandiosidade do governo atual, que é do prefeito Rodrigo Pinheiro. Mas existe uma outra questionamento. Bem, claro, todos nós não só precisamos ser questionados, porque é exatamente no questionamento e nas críticas que nós buscamos cada vez mais o caminho da retidão. Então, é importante que exista oposição, eu concordo, a oposição está fazendo o seu trabalho, tem um respeito muito grande pela oposição. Por quê? Porque ela vai corrigir, na realidade, qualquer que seja as nossas falhas, porque todos nós, políticos, somos seres humanos e por isso mesmo somos factíveis de erro. Então, Ô Jorge, pois não. Deixa eu te interromper, já para a gente... infelizmente, eu queria ter muito mais tempo para a gente debater e conversar aqui. Mas, não vai faltar oportunidade. Outras vezes vamos sentar e conversar e tomar esse café gostoso. A pergunta, uma última pergunta que eu faço para você. Justamente você tem ganhado essa notoriedade com as pautas que você tem defendido, justamente deixando mais qualificado o legislativo caruaruense. Existe possibilidade de voos maiores? Como é que está Jorge nesse momento? Bem, nesse momento, Jorge tem um interesse de fazer, dentro do possível, o melhor mandato enquanto vereador. Jorge Quintino não será candidato a deputado. Jorge Quintino vai seguir o bom diálogo com o executivo em relação aos seus candidatos. Então, os candidatos de Rodrigo Pinheiro, o prefeito, serão os candidatos do Jorge Quintino. E o que eu posso dizer
a todos vocês é que eu estou muito feliz nesse lugar de sujeito, de ser servidor público, isto é, de servir a comunidade. E o vereador é aquele que está mais próximo da população, é aquele que pode ouvir mais os clamores, as agrúrias, as necessidades da população. Então, esse lugar é um lugar que eu estou realizado enquanto ser humano, eu quero servir as pessoas, eu quero ouvir as histórias das pessoas que chegam lá no nosso gabinete. Nosso gabinete ele é aberto para ouvir e sentir as pessoas. Quase todos os dias eu frequento o gabinete, desde 7 horas da manhã em diante. E por quê? Porque nós precisamos ouvir, precisamos trocar simbolicamente afetividade com a população para poder vir representar esse povo com a maior alegria possível existente. Olha aí, gente, a conversa duraria muito mais. Eu tinha muita coisa ainda para perguntar, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. É um cafezinho, é uma conversa... Foi, coincidência. Foi acabando o café, então, aqui, o meu foi planejado. Foi acabando, mas eu desde já te agradeço, Jorge, pela disponibilidade em debater com a gente, que não é todo mundo que se dispõe a debater, e eu acredito que político tem que dar a cara a tapa, assim como nós da imprensa também estamos nessa vitrine de opinião. Quando a gente opina, a gente tem que dar a cara a tapa, da mesma forma o político tem que dar a cara a tapa, tem que debater, tem que participar da sociedade. Agradeço a tua participação. Eu quero agradecer, você tem dado uma contribuição muito grande em relação à imprensa, em relação à comunicação na cidade de Caruaru. Eu fico honrado em poder ter sentado para tomar esse café com Vossa Excelência aqui nesse território sagrado, né, do café Lambreta, né? Lambreta é esse que é um dos grandes signos existentes da política de Caruaru. Quero agradecer às minhas assessoras que estão presentes aqui, que é a Vitória, que é a Marcele, duas pessoas que sempre estão fortalecendo o nosso mandato com um trabalho singular, né? Então, obrigado vocês por terem nos ouvido e outros momentos virão aí. E se você chegou até aqui nessa conversa, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o seu like, não deixa de comentar. É muito importante a participação. Não adianta a gente só falar aqui e você daí também não interagir com a gente. É muito importante a sua participação. E até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Forte abraço. Grande abraço.